Em primeiro lugar, eu acho que nós vamos começar, porque nós somos os pontuais, portanto, o trabalho requer essa a pontualidade. Portanto, eu, como Presidente do Instituto Fontes Pereira de Melo, tenho a honra de saudar todas as personalidades, senhores autarcas, o nosso Diretor de Gabinete de Estudos e Edições, e nesta saudação agradecer a vossa participação. Nós temos um conjunto alargado de autarcas inscritos neste seminário que nos parece estar na ordem do dia das nossas preocupações. Eu digo nossas também porque me lembro que o Instituto foi criado em 1979, portanto já estamos nos 32 anos acho que fiz bem as contas, de intervenção e nestas décadas que nós passamos trabalhando em favor do que em 79 era o grande desafio. Muitos de nós, ainda que estamos aqui, nos lembramos que vivíamos o Estado Central, o centralismo, na altura já se chamava centralismo democrático, mas o Instituto Leme foi uma das organizações que mais lutou para o grande desafio da descentralização, da desburocratização e da regionalização. E foi, na altura, isto era realmente o desafio a um Estado, ao conceito do Estado e àquilo que nós considerávamos que era a realidade do progresso para uma democracia que estava a ser construída. E em 79, ainda estamos muito perto da Revolução, do 25 de Abril, mas já estava a ser criado este dinamismo no conceito dos legisladores, dos nossos parlamentares, e foi assim que o Instituto depois é considerado, foi das primeiras instituições consideradas e consagradas com o título de utilidade pública. Eu digo isto porque muitos de nós temos esquecido que nestas décadas as instituições que lutaram por estes valores muitas vezes foram adaptando a sua intervenção às necessidades e expectativas do tempo. Digo isto porque se naquelas primeiras décadas dos anos 80 e princípios de 90, o Instituto Fontes Pereira de Melo foi o grande dinamizador da Associação Nacional de Municípios. Muitas vezes nós esquecemos que foi no nosso seio, liderado pelo professor Sousa Franco, que se apresentou ao Parlamento a legislação do que era o associativismo autárquico, que deu depois à Associação Nacional de Municípios. Grandes personalidades dos vários setores políticos fizeram esta reflexão. Quando foi da regionalização, o Instituto foi chamado e participou na grande reforma e na grande, e que foi um desafio, com muitas dos nossos municípios, das nossas autarquias. Trabalhámos para que os conceitos de regionalização e de descentralização começasse a fazer parte não só da linguagem, mas da prática autárquica, e dizer que esta última década o Instituto tem estado muito ligado ao próprio município, à própria autarquia. E, se bem muitos dos que aqui estão, com certeza que sabem, quanto a criação do título Município por Excelência tem ajudado a recriar aquilo que são, afinal, as políticas dos governos locais.
Eu vou falar nisso depois na minha intervenção, porque na minha experiência internacional e europeia, na União Europeia, o conceito de governo local era algo que nos anos, fins dos anos 90, ainda não estava perfeitamente assumido, tanto pelo decisor autárquico como, e muito especialmente, pelo decisor do Governo Central. E hoje verifica-se que não há desenvolvimento sem as políticas, sem a capacidade de resposta do Governo local. Capacidade de resposta e as competências de que depois, nestes últimos anos, a questão da transferência de competências dos poderes é tão importante e tão decisiva para o conceito também ele de progresso sustentado ou de desenvolvimento sustentado. Portanto, no tempo presente e face à nova legislação e à nova reforma do poder autárquico e, portanto, daquilo que vai representar a reforma da administração local, nós no Instituto e através do Gabinete de Estudos consideramos que era absolutamente necessário fazermos uma reflexão com os próprios protagonistas do exercício ou da concretização dessa reforma e fazê-lo num quadro também de diálogo institucional. Os governos centrais não podem continuar a pensar que podem fazer as coisas sozinhos. Tem que haver este diálogo institucional, para além de consagrado, concretizado. E nós temos toda essa experiência deste autismo por um lado, desta estratégia por outro, de se apresentarem reformas, de se dizer que depois há um debate nacional, mas os que vão protagonizar essas reformas, e no caso, a reforma da administração local, muitas vezes não estão implicados. Isto que eu estou aqui a dizer, já o dissemos em termos do nosso Presidente, já o dissemos a nível do poder político central e também temos sempre a resposta porque está a processar-se o debate. Isto não é bem assim, porque nós já nos conhecemos, sabemos como é que se processam este tipo de decisão política e a decisão política tem que ser cada vez mais democrática. E não é falar em democracia, é praticar a democracia. E a prática da democracia passa não só pelos protagonistas que são os destinatários das reformas, mas passam também pela sociedade, pelas instituições da sociedade civil, daquelas que estão qualificadas, que estão especializadas para poderem ajudar a que a decisão política seja uma decisão política fundamentada, por um lado cientificamente fundamentada. Isso é outro aspecto que nós sabemos, que muitas vezes a decisão política não tem ou não requereu essa fundamentação, mas muito especialmente, até porque nós somos especialistas, terem em nós uma voz ativa e participativa, mas uma voz que vai ajudar a fundamentar essa decisão. Por isso, quisemos que este seminário esta reflexão que vamos fazer tivesse esta pluralidade. O Norte e o Sul representados, as autarquias Norte e Sul, Centro, Este e Oeste, é verdade, e mais do que isso, e houve uma boa resposta, ainda não estamos todos, porque também sabemos que o Norte está com dificuldades de chegar, mas espero que chegue, porque todos, e principalmente a interioridade, porque acho que cada vez mais
tem que aqui haver vozes que se façam ouvir. E se a Associação Nacional de Municípios, a Associação Nacional de Freguesias, o Instituto Fontes Pereira de Mel, são ouvidos, mas nós temos que encontrar aqui também outras formas de intervenção. E porquê que eu digo isto? Porque eu acho que as nossas conclusões têm que encontrar outras vias para chegar ao poder político. Quando falei da pluralidade dos participantes, dos nossos oradores, que no fim vão fazer propostas de direção, os verdadeiros participantes das conclusões, fautores dessas conclusões, somos nós, somos os que aqui estamos, não ouvir, não somos auditores, somos aqueles que podem trazer uma novidade e uma inovação a essa proposta. Eu diria conclusões, mas não há conclusões aqui. Há propostas de apresentação para o poder político central, do governo central. Por outro lado, e para terminar este agradecimento e esta saudação, dizer-vos que ao longo da nossa intervenção como Instituto virado para a autarquia e para a valorização do poder local, eu gostaria de dizer que também temos que ser capazes de reivindicar uma noutra forma de cooperação institucional. Não só o diálogo, mas a cooperação. Nós não podemos ser simplesmente destinatários. Nós temos que ser nós próprios e reconhecidos como tal, sujeitos das próprias reformas, sujeitos das próprias mudanças, porque nós, autarquias, somos aquelas, posso falar, também já fui autarca, portanto, da Amadora, dizer que nós próprios temos que ter consciência que não nos podemos instalar no nosso próprio campo, na nossa própria área de decisão. Nós temos que arregaçar as mangas, nós temos que ter convicção que as reformas e as mudanças, ao passarem por nós, têm que passar por nós de uma forma diferente. Nós, capazes, com competência, reconhecida, salvaguardada, até na lei, para intervirmos sempre que estejam em causa as nossas populações, portanto o bem-estar, as nossas políticas destinadas a criar um desenvolvimento sustentável, como já disse, mas mais do que isso, o reconhecimento de que nós somos os grandes fautores de um Portugal melhor, de um Portugal que na base da comunidade local é aquele poder que melhor pode exercer esse desenvolvimento, essa prática do desenvolvimento. Portanto, obrigada pela vossa participação, dizer-vos que é decisiva e é decisivo também que o poder político que estará aqui no Governo Central representado vos possa ouvir e nos possa ouvir de uma maneira diferente. É isso que eu pediria, ou que ficasse nas nossas conclusões. Nós temos que ser todos ouvidos. E não só como governos locais, mas também e decisivamente como aqueles que estão na comunidade mais capacitados para o melhor exercício das boas práticas. Muito obrigada e vou passar aqui a palavra ao nosso diretor, que neste momento tem também uma responsabilidade, que é fazer refletir as pessoas. Não pode haver decisão política sem como eu já disse, uma reflexão fundamentada. E temos que chamar aqueles que sabem refletir, podem refletir connosco, mas muito mais aqueles que também estão com a convicção e com o compromisso que só nesta cooperação institucional é que nós podemos
fazer a grande mudança em Portugal. Muito obrigada.